Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC, Umar Nurmagomedov versus Corey Sandhagen, mais uma edição do UFC que aconteceu lá em Abu Dhabi. Na primeira luta, categoria peso médio, tivemos o Cedric Dumas vencendo na decisão unânime o Denis Tiuliulin, luta ok, né, teve queda para um lado, queda para o outro, um pouco de domínio ali, não teve muitos golpes conectados, então uma luta, né. Depois, segunda luta, categoria peso leve, Jay Herbert e Rolando Bedoya, uma luta com um pouco mais de movimentação, mais golpes conectados, knockdown, né, um pouquinho mais quente ali, mas também não foi uma super luta, foi uma luta ok. Depois, categoria peso palha, tivemos a Sam Hughes contra a Vitória Dudakova, mais uma luta na decisão, só que aqui foi decisão dividida, quem venceu foi a Sam Hughes, né, ela conseguiu muito mais golpes que a Dudakova. Dudakova tentou impor o jogo dela ali, né, fazer as quedas e tal, tentar, enfim, conseguir impor o jogo, né? Só que a Sam Hughes foi guerreira, né? Conseguiu inclusive ter mais gás ali e conseguiu a vitória na decisão dividida, né? Depois a gente vai para a próxima, peso leve, Guran Kutateladze enfrentando Jordan Vucenic, que era Vucenic, sei lá, esqueci já como que era a pronúncia, mas mais uma luta na decisão, né? O Kutateladze venceu. Essa já foi para mim até esse ponto do evento a melhor luta, né? O Jordan realmente surpreendeu, né? Começou o primeiro round então dele, foi muito bom, só que depois ele começou a cair um pouco de rendimento, mas estreia, né, e tal, então dá uma pesadinha ali, mas o Kutateladze também é muito bom, né? Então o Kutateladze conseguiu ali a vitória, mas eu gostei, né, da luta dos dois e principalmente aí da performance do Jordan. Acho que é um cara interessante, né? Parece um cara habilidoso aí. Vamos ver o futuro dele, né? Depois, categoria peso pesado, mais uma vitória na decisão. Shamil Gaziev contra Donteil Mayes. O Gaziev foi quem venceu. Também uma luta com poucos golpes conectados, duas quedas ali do Shamil, um pouco de controle, enfim, é só, né, só decisão, daquele jeito, né, daquele jeito legal, pelo menos o horário não era ruim. Depois a gente vai pro peso leve, Cauê Fernandes enfrenta o Mohamed Yahya, e aqui sim, finalmente uma luta que não foi para decisão, o brasileiro Cauê Fernandes conseguiu nocautear no primeiro round, com 4 minutos e 45 segundos, muito mais volume de golpes conectados, conseguiu knockdown, um monte de chute baixo ali, realmente machucou demais, então foi um cara ali, uma performance, né, muito mais chamativa do que as outras lutas ali. Um cara calmo, um cara que conseguiu ali impor o jogo, conseguiu ir machucando, né, construindo ali o nocaute, então realmente já uma luta que foi melhor e com resultado também, porque assim, ir pra decisão nem sempre é o problema, porque tem muita luta boa que vai pra decisão, só que realmente não teve emoção nas outras, essa aqui foi mais legal, né, realmente foi uma performance que acabou com nocaute e uma performance boa, né, gostei aqui da luta. Depois, meio pesado, Azamat Murzakanov contra Alonzo Menifield, mais uma luta que não foi até o final, a gente teve o Azamat Murzakanov conseguindo nocautear no segundo round com 3 minutos e 18, foi muito boa a apresentação do Azamat, né? A sequência final de golpes ali, golpes duríssimos, né? Pegou limpo na cara do Menifield ali, realmente não tinha como ficar em pé. Então o Azamat mandou bem demais, é um cara bem perigoso, né? Aliás, meio pesado também, quem que não é perigoso? Por mais que às vezes o cara não é bom, se o cara te acertar, ferrou, né? Então o Azamat mandou bem, né? Menifield realmente não teve chance ali, né? Conectou tipo 15 golpes, tomou 45, né? Praticamente não, né? É o triplo, né? Depois a gente vai pro peso leve, a gente tem o Joel Álvares contra o Elvis Brener, né? Aqui entrando no card principal, a gente teve mais uma luta, graças a Deus, que não foi para decisão. Só não vou falar, graças a Deus, 100%, porque eu queria a vitória pro outro lado, né? Mas, enfim, né? Pelo menos foi uma luta boa, na minha opinião. O Joel Álvares venceu ali o Elvis Brener por nocaute no terceiro round com 3 minutos e 36. Já era, de certa forma, esperada a vitória do Joel Álvares, porque ele era favorito e ele é muito alto, né? Então é um cara que trabalha bem na distância, é um cara habilidoso, então era uma luta complicada pro Elvis, né? Os dois têm muitas vitórias ali por finalização, então a tendência era que eles meio que se anulassem aí e acabasse rolando mais trocação. Só que rolar mais trocação de um cara que é muito maior do que o outro já dificulta, né? Então o Elvis teve dificuldade, claro, encontrou alguns golpes ali, mas realmente o controle da distância ali estava muito pro Joel Álvares, que conseguiu os melhores golpes, conseguiu o knockdown, conseguiu ali mesmo o nocaute ali no final, né? Então um clinch muito forte,
sorte, né? Muitas joelhadas. O brasileiro não conseguiu mais, ainda mais terceiro round, né? Sair daquele jogo. Então, acabou se complicando, né? Eu vi muita gente descendo a lenha no Elvis, né? No Instagram e na shootbox, a galera tá revoltada. Cara, eu não acho que o Elvis lutou mal, né? Tipo assim, claro, se ele tivesse lutado o ideal, ele tinha vencido a luta, não tinha perdido, óbvio, né? Mas eu acho que foi muito mais mérito do Joel Álvares, sinceramente, né? Claro, o Elvis, de novo, poderia ter performado melhor, mas o Joel Álvares estava no domínio da distância, usou muito bem a vantagem que ele tinha, né? Conseguiu, principalmente ali no final, perceber que o clinch era o esquema, porque estava mais alto, o Elvis já estava sentindo, então foi trabalhando ali os joelhos. Então, assim, eu acho que o Joel que performou realmente muito bem, mérito do cara. Mas não acho que o Elvis é o que tá todo mundo atacando pedra aí, né? Eu acho ele um bom lutador, só que realmente pegou um cara que foi melhor que ele, né? Estão falando de um jeito como se... teve gente falando que ele não merece estar no UFC. Calma aí, gente, pelo amor de Deus, né? Um pouco... Acho que a galera... É aquele que eu sempre falo, né? Torce tanto pro cara, né? Gosta tanto e tal, não sei o quê, que quando o cara, entre aspas, decepciona, a galera fica com raiva, tipo assim, como se tivesse traído os sentimentos dela, né? E aí vai e taca um monte de pedra. Então, vocês me conhecem, sabem que se eu achasse que o cara tivesse lutado mal, não importa se é brasileiro, se é de equipe conhecida, se eu conheço, se eu sou amigo, não importa. Eu vou falar do que eu achei da performance. E aqui, de novo, o Elvis não teve a performance ideal, mas também não foi o nível que falaram. Pô, ele lutou até o terceiro round, né? Só que realmente as joelhadas que tomou ali não tinha o que fazer. Mas, cara, chegar a falar que não merece estar no UFC, eu acho que é exagero, né? Então vamos ver. De novo, o Joel Álvares, pra mim, é um bom lutador. Vamos ver o futuro do Elvis aí, enfim. Não tem mais muito o que falar, não. Depois, peso palha, Mackenzie Dern e Lupita Godinez. Aqui, eu achava que a Lupita, mesmo sendo a Zarona, até venceria por conta da defesa de quedas ali, a Mackenzie ia ter dificuldade, o boxe da Lupita, mas não, a Mackenzie surpreendeu, me surpreendeu, tá? Só pra deixar claro, porque muita gente achava a Mackenzie favorita. A Mackenzie, então, me surpreendeu, venceu na decisão unânime, e ela me surpreendeu em 2 pontos que eu acabei de falar, né? Pra mim, ela foi melhor na trocação do que eu esperava, né? Eu achava que ela ia ter mais desvantagem, ela tomou muito golpe, se machucou, mas eu achava que ia ter uma diferença até maior, e eu não achava que ela ia conseguir derrubar como derrubou, né? Derrubou ali 2 vezes, então conseguiu ter tempo de domínio e etc. Então conseguiu vencer rounds ali e vencer a luta. Então gostei, estava torcendo pela Mackenzie, né? Só que eu realmente achava que o estilo da Lupita ali, defendendo queda e com aquela guarda alta ali e com o box dela, que ela ia vencer a Mackenzie, né? Mas, de novo, a Mackenzie me surpreendeu no boxe, ainda não está o ideal, mas conseguiu ir bem, né? Porque a tendência não era que ela fosse bem contra a Lupita, e ainda conseguiu também as quedas, né? Aliás, eu tive uma sensação, não sei se todo mundo percebeu, mas ainda mais no começo da luta, a Mackenzie parecia muito mais forte do que nas outras lutas. Não sei se teve alguma diferença na preparação física dela, dieta, ou na perda de peso e na recuperação, não sei, mas a minha sensação é que ela estava com mais força física do que o normal, né? O que é bem legal, né? Porque ajudou, sinceramente, eu acho que ajudou bastante nessa luta. Depois, no meio médio, Michael Chiesa. Por que eu falei Miguel? Michael Chiesa contra Tony Ferguson. Tony Ferguson perdeu de novo, né? 8ª derrota seguida. Michael Chiesa confirmou o favoritismo, finalizou no primeiro round, 3 minutos e 44. Tony Ferguson é brabo, mas quando encaixou a finalização ali no pescoço, né? Aí ele bateu, não quis apagar. Então, boa vitória do Michael Chiesa. Tony Ferguson, meio que na entrevista, deu a entender que pararia, mas que ao mesmo tempo não queria parar, então ficou não vai, não vai. Eu entendo o que passa pela cabeça dele, porque, tipo, o cara fez isso a vida inteira, né? E ele não quer parar perdendo, só que ele tá numa sequência de derrota muito grande, então ele fica no dilema, né? Falou, pô, eu quero ganhar uma pra parar. Mas ele tá nessa faz tempo e não ganha. E aí fica, pô, eu quero parar, mas eu não posso parar. Então, enfim, a gente ainda não dá pra saber, porque acho que nem ele sabe o que vai acontecer. De certa forma, acaba sendo uma pena, né, o cara lutar tantas vezes e, pô, um cara que foi campeão interino, que teve o nível que teve, né, para muitos aí, um dos melhores da história do peso leve, o cara chegar nesse nível realmente é um pouco triste, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara tá fazendo o dinheiro dele, né, e tá tentando chegar na vitória. Então eu não sei, sinceramente, eu nem sei o que é pior, né? Se é o cara continuar perdendo e tentando ter uma vitória pra parar, ou se é
parar nas sequências de derrota mesmo e engolir isso pro resto da vida, né? Então é uma decisão bem difícil. Mas, falando do lado que venceu, né, o Michael Chiesa, parabéns pra ele, né? Venceu o Tony Ferguson, claro que tá longe de ser o que era, mas não importa, né? Teve uma boa vitória, conseguiu pegar bem ali na finalização, foi bem eficiente, então parabéns pra ele. Na próxima luta, categoria peso galo, tivemos o brasileiro Davidson Figueiredo enfrentando o Marlon Vera. Quem venceu na decisão unânime foi o Davidson Figueiredo. Ele teve, na verdade, aqui teve um equilíbrio, né, de volume de golpes dos dois, mas o Davidson, como vem se mostrando, né, é mais um lutador de MMA que a maioria, né, inclusive que o Marlon Vera. Então, ele aplicou as quedas, teve toda a parte de grappling ali, teve um knockdown, né, não foi um super knockdown, porque o Marlon Vera bateu e já levantou, mas também não foi um flashdown, enfim, contabilizaram como um knockdown, então ele foi muito bem, né, gostei da performance dele. O Marlon Vera lutou bem também, tá, não foi aqueles dias que o Marlon Vera sofre um apagão e tal, não, ele andou pra cima, realmente tentou ali, como eu falei, teve um bom volume de golpes e tudo, só que o Davidson realmente tá bem nessa categoria, acho que não desidratar realmente ajuda ele, apesar dele não ser um cara grande pra essa categoria, acho que só de não sofrer pra perder peso já ajuda bastante ele. Então, gostei da luta, né, perto das lutas no geral do card, foi uma luta muito boa, porque o card, eu vou falar do card daqui a pouco no geral, mas pra mim o card foi bem sem sal, então essa luta pra mim foi uma das mais legais. Então o Davidson mostrou um bom nível aí, Marlon Vera de novo também acho que teve um bom nível, e acho que o Davidson é um cara que realmente se coloca ali agora de vez no topo, bem próximo da disputa de cinturão, né? Não acho que é o próximo a disputar, porque já tinham prometido para quem vencesse a luta principal, mas enfim, vamos ficar de olho aí no futuro. Gostei de mais uma performance do Davidson, né? Na próxima luta e penúltima da noite, categoria peso médio, Sara Magomedov venceu Michal Oleksiejczuk. O Magomedov aí, né, ele é um cara, de novo, vou falar a mesma coisa das outras lutas dele, né? É um cara que tá no hype e tal, tem ali realmente boas características, né? Bom na trocação, bons golpes ali e tal, mas continua não me mostrando o porquê do auê todo no nome dele. Então, às vezes acontece de eu suspeitar de um cara e o cara realmente não ir longe, mas acontece também do contrário, né? Então, o Ian Gary, por exemplo, é um cara que eu sempre fiquei meio assim e ele foi me provando que ele realmente é um cara muito bom, né? Então, hoje em dia, eu já aceitei que o Ian Gary é um cara muito bom, realmente, pra mim, ele já se provou, né? Aqui eu ainda tô na fase do começo, tá? Eu acho o Sara Magomedov um bom lutador? Acho perigoso e tudo. Agora, acho que todo mundo tá achando? Ainda não. Ainda sou um pouco chato, né? Eu acho que o Michal não é um cara de muito nível, né, pra luta ser da forma como foi, né? Sei lá. O hype às vezes acaba atrapalhando a gente, né? Vamos ver. Às vezes também o cara vai evoluindo, né? Novos camps, novas lutas, vai se provando aí. Vamos ver onde ele chega. De novo, não acho ele um mau lutador, pelo amor de Deus. Acho ele um bom lutador, né? Só a questão aqui de proporção, né? Porque às vezes a gente vê favoritismo, vê comentários e tal, e parece que o cara é, sei lá, o próximo campeão, né? E ainda tem muito caminho pela frente, né? Enfim, ainda mais nessa categoria, né? Tem muito nome bom e tal. Então, gostei da performance, parabéns pela vitória, mas ainda não encontrei o pote de ouro aí do fenômeno, né? Posso estar errado, mas ainda não encontrei. Quero saber a opinião de vocês, né? Comenta aqui embaixo, o que vocês acham, né? E na luta principal, categoria peso galo também, não porque a do Sara foi peso galo, né? Porque a do Davidson foi no peso galo. O Umar Nurmagomedov contra Corson Hagan, quem venceu foi o favorito, o Umar Nurmagomedov, mesmo estando lá atrás no ranking e tal, ele venceu na decisão unânime. Aqui, talvez uma luta polêmica. E por que talvez? Porque muita gente não achou, né? Mas teve gente que ficou bem incomodada com o resultado. Bom, eu assistindo ao vivo, eu tive a impressão que o Sandhagen tinha vencido o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, eu acho que eu tava concordando com a transmissão brasileira ali, né? O Demian comentando, o Carlão Barreto. Mas, o que acontece? O primeiro, pra mim, tinha sido um pouquinho mais claro. O segundo e o terceiro, eu vi pro Sandhagen, mas eram rounds daquele tipo assim, eu marco pro Sandhagen, mas é bem discutível. Tá? Então dá para enxergar por outro lado sem problema nenhum. Então poderia estar 3-0 pro Sandhagen, que é o que eu achava. Poderia estar 2-1 pro Sandhagen. Poderia estar 2-1 para o Umar Nurmagomedov. Acho que só 3-0 pro Nurmagomedov que eu não achava. Então assim, já tinha um monte de cenário diferente até o terceiro round. Aí a gente vai pro quarto e pro quinto. O quarto e o quinto round, se eu não me engano, eu enxerguei para o Umar Nurmagomedov, que eu me lembro. Então, na minha cabeça ali, seria um 3-2, né? Mas, de novo, é um 3-2 que poderia, por os outros rounds ter sido parelhos, poderia ser 3-2 pro Umar ou 4-1 pro Umar, né? Então ficou realmente uma luta complicada de pontuar, porque depende muito ali do que vai valer mais, como a gente sempre fala, né? Vai valer ali as quedas e o domínio do Umar, o volume de golpes. Mas, se bem que, se a gente olhar as estatísticas, mesmo o volume de golpe, o Umar teve mais
tanto no segundo, quanto no terceiro, quanto no quarto, quanto no quinto. Ou seja, de 5 rounds, o Sandhagen só conectou mais golpes no primeiro. E o que acontece? Né? Você vai falar, mas então, se foi essas estatísticas, por que você falou que você pontuou assim a luta? Porque eu não estava contabilizando estatística ali na hora, eu estava só assistindo, né? Então, as estatísticas às vezes ajudam. Só que os juízes não têm também ali em tempo real que eu saiba os números, né, para contabilizar. E também depende de impacto, né? Só olhar o volume de golpe, enfim, é bem complexo, né? Então, eu não entendi muito quando marcaram ali os juízes, né, pontuação oficial, 50-45. Ali eu achei demais, porque eu falei, bom, um round não é possível, né? Ainda mais o primeiro ali, na minha opinião, né, seria do Sandhagen. Mas, enfim, os outros juízes deram 49-46, que seria, pelo que marcaram aqui, um deles marcou primeiro pro Sandhagen, que foi o que eu vi, e os outros 4 pro Umar. E o outro juiz marcou só o segundo pro Sandhagen. Então, eu enxerguei pedaços do que marcaram aqui. Enxerguei o primeiro pro Sandhagen, o segundo pro Sandhagen, e os outros 3 ali realmente dá para ficar mais discutível. Então, assim, foi uma luta que foi garfo? Cara, na minha opinião, não, né? Não tem como ser garfo porque realmente foi bem equilibrada. E aí, o que aconteceu? Eu, como sempre, fui no MMA Decisions conferir qual foi a pontuação. Teve a maioria marcando 4-1, que foi o que eu falei. Tá longe do que eu marquei, que foi 3-2? Pro outro lado, né? Foi, né? Mas, como eu disse, 2 rounds realmente foram muito parelhos. Então, se esses rounds parelhos fossem pro outro lado, ia dar essa pontuação. Aí teve também gente que marcou 3-2. Então, assim, no MMA Decisions não tem ninguém que marcou pro Sandhagen, né? Teve 3-2 pro Nurmagomedov, 4-1 e um cara que marcou 5-0. E mesmo na votação do público, a maioria, atualmente aqui enquanto eu gravo, 80% também viu a vitória do Nurmagomedov. Então, se a gente for pegar round a round, realmente o que o público escolheu ali, o único round que foi pro Sandhagen, que teve a maioria dos votos aqui, né, foi o primeiro, que foi o que eu tive mais certeza. Então, segundo, terceiro e quarto e quinto, a grande maioria marcou para o Nurmagomedov. Uma luta realmente complicada ali de pontuar, depende muito do critério do juiz, mas dá sim para entender a vitória do Umar Nurmagomedov. Talvez o único absurdo é 50-45, que foi o Michael Bell que marcou. Mas esse Michael Bell, eu já trouxe outras vezes aqui, e ele é o cara que marca decisões estranhas, né? Se eu não me engano, a gente tem até aqui, ó, pra gente ver, ele foi o que marcou na luta do Charles contra o Arman Tsarukyan, foi ele que marcou a vitória pro Charles. Então, sei lá, quem torce pro Charles pode ter achado legal, mas não foi 2-1 pro Charles aquela luta, né? Então, às vezes esse cara marca umas pontuações diferentes aí da galera, né? Se não me engano, teve até uma outra aqui, ó, Brendan Allen contra Chris Curtis, né? Ele marcou também 3-2 para o Chris Curtis, que foi diferente dos outros árbitros, né? Um deles deu 4-1 pro Brendan Allen, enquanto esse Michael Bell chegou 3-1 para o Chris Curtis, né? Então, é um cara aqui que às vezes marca umas pontuações duvidosas, né? Mas, enfim, esse foi o card. Foi um card, cara, sinceramente, para mim, é um card bem sem sal. Eu achava pelas lutas que seria um card, sei lá, 7, 8 de nota aí. Para mim, sendo bonzinho, eu vou dar nota 5 para esse card, tá? Mesmo sendo de tarde, teve momentos que eu tive que brigar para não dormir, para vocês terem ideia, né? E foi porque teve muita luta para decisão? Não necessariamente. Como eu falei, pode ter luta que vai para decisão que é emocionante, mas nesse card não. Teve muita decisão que foi bem chatinha, né? E não teve, de todas as lutas, na minha opinião, não teve nenhuma luta emocionante. Emocionante daquela de você gostar e você falar, caraca, eu chegar aqui no vídeo e falar, vocês têm que assistir essa luta. Não tem. Não tem uma luta desse card que eu chego aqui e falo, ó, assiste essa vale a pena assistir. Entendeu? Então, assim, se tivessem nada pra fazer, aí beleza, pode assistir a luta do Davidson ali, foi legalzinha, né? Enfim, a do Michael Chiesa com o Ferguson, porque foi rapidinha, dá pra ver. Talvez a mais legal pra assistir seja ali a do Cauê Fernandes, que foi um round só, ele chutou bastante baixo e tal, então foi legal, né? Enfim, as lutas que tem nocaute geralmente dá pra assistir, né? Joe Alvarez, Davis Brenner também e tal, mas realmente não é nenhuma luta que é aquela que você não pode perder. Não tem. Tá? Desse card inteiro não tem uma luta que você precisa ver, tá? Então, essa é a minha interpretação do card, tá? Acho que uma nota 5, mesmo sendo de tarde, né? Porque o horário realmente ajuda. Acho que 5 tá de bom tamanho. Enfim, achei bem sem tempero esse card. Mas quero saber a opinião de vocês, né? Às vezes eu tô maluco. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!